Tem gente que acha que só vive o chamado quando atinge a maturidade espiritual. Mas Timóteo prova exatamente o contrário. Jovem, inexperiente, cheio de inseguranças reais, mas firme, coerente, enraizado. Ele não esperou estar pronto para viver o que Deus pediu. Ele se alinhou ao Espírito e o Espírito fez o restante. Timóteo era o discípulo e filho espiritual de Paulo. Ele era jovem, tímido, emocionalmente sensível. Um líder improvável aos olhos humanos. Mas Paulo olhou para ele e disse: ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque o chamado de Deus não depende da idade. Depende da coerência entre o espírito, a mente e o comportamento. O interessante é que Timóteo lutava exatamente com o que muita gente luta hoje. Insegurança, medo de não ser suficiente, comparação, pressão externa, expectativa de agradar pessoas. O ego dele queria protegê-lo. Mas se Timóteo tivesse ouvido o ego, teria ficado calado, teria se escondido, teria deixado o propósito para quando se sentisse pronto. A verdade, o inimigo não precisa destruir você. Basta te convencer de que você não é capaz. Timóteo era como uma muda jovem, frágil na aparência, mas com uma raiz crescendo no lugar certo. Uma muda jovem não sustenta a tempestade porque é forte, mas porque está plantada no solo correto, nutrida pela água certa, protegida pela mão certa. O que sustentou Timóteo não foi maturidade, foi enraizamento. Timóteo não lutava com falta de fé, lutava com medo. Paulo diz: Deus não nos deu o espírito de covardia. Ou seja, medo não é identidade. Medo é ruído que tenta sabotar a essência. Timóteo tinha uma tendência emocional mais sensível, mas Paulo orienta: exercita-te na piedade. O que significa isso? Que constância espiritual tem que vencer o temperamento. Paulo diz: seja exemplo, não apenas ensina, seja, viva, respira o que você prega. Isso é o oposto do ego. O ego quer performance, o espírito quer coerência. Você também sabe que tem um chamado, mas talvez viva como uma muda sem raiz. Vive oscilando emocionalmente, depende de aprovação, compara o seu processo com o dos outros. Sente que nunca está preparado, repete padrões que já sabe que te afastam de Deus. E aqui está uma verdade que ninguém gosta de admitir. Não é falta de habilidade, é falta de alinhamento. Se Timóteo fosse depender da personalidade dele, ele não sustentaria o ministério. Mas ele dependeu do Espírito. E os frutos do Espírito formam justamente essa raiz que sustenta o chamado. O amor que guia suas atitudes, a alegria que estabiliza sua alma, a paz que te ancora quando tudo está balançando. Paciência te sustenta nos processos. Benignidade te tira do ego rígido e te leva à compaixão. Bondade te faz agir de forma generosa. Fidelidade te mantém firme quando os outros desistem. Mansidão te dá força controlada em situações difíceis. Domínio próprio impede você de repetir ciclos. Quer saber por que tem tanta gente que trava no propósito? Porque tenta viver o chamado sem o fruto do Espírito. E sem fruto não existe raiz. Mas calma, você não precisa desenvolver todos ao mesmo tempo. Precisa descobrir qual está desalinhado. O que está faltando em você hoje? Paciência? Paz? Fidelidade? Benignidade? Ou será domínio próprio? O que está desalinhado é exatamente o ponto onde seu ego governa. E é onde a sua essência precisa ser restaurada. Timóteo mostrou que o que te sustenta não é idade, experiência, talento ou coragem. É coerência com o espírito.
E se você está cansada de ver travando, oscilando, repetindo o ciclo, se afastando da mulher que Deus chamou você para ser, o caminho da essência foi criado exatamente para isso. Para te ajudar a identificar o que está desalinhado, romper com o que te sabota e finalmente viver o chamado com raízes profundas. Porque Deus não te chamou para sobreviver, te chamou para florescer.